paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Hoje iremos ver no capítulo 22 de 2 Reis, que vai narrar o período crucial no reino de Judá, centrado na figura do jovem rei Josias e na redescoberta do livro da lei. Josias assume o trono de Judá com apenas 8 anos de idade e, ao atingir a maioridade, no 18º ano do seu reinado, demonstra grande zelo por Deus. Ele dá início a uma reforma religiosa e manda reparar o templo do Senhor que estava em ruínas e negligenciado. Durante as obras de restauração, o sacerdote Hilcias encontra o livro da lei, provavelmente o Deuteronômio, no templo. Esse achado é de extrema importância, pois parece que as leis e os preceitos divinos haviam sido esquecidos ou ignorados por um longo tempo. Ao ter o livro lido em sua presença, Josias se vê profundamente abalado ao perceber o quanto o povo e seus antepassados haviam se desviado da vontade de Deus. Ele rasga suas vestes em sinal de luto e arrependimento. Imediatamente consulta a profetisa Uda para entender as consequências das transgressões. Este capítulo é fundamental para entender a subsequente reforma religiosa de Josias, que se estende pelos capítulos seguintes, e o esforço para retornar à aliança com Deus. A redescoberta do livro da lei serve como catalisador para essa renovação espiritual e moral em Judá. Vamos à leitura. 2 Reis, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 31 anos. Sua mãe chamava-se Idida, filha de Adai, natural de Besecate. Fez o que é bom aos olhos do Senhor, seguindo fielmente o exemplo de Davi, seu antepassado, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado de Josias, o rei enviou ao templo do Senhor o escriba Safã, filho de Aslia, filho de Messolã, dizendo-lhe: vai ter com o sumo sacerdote Hilcias e diz-lhe para aprontar o dinheiro que tem sido levado ao templo do Senhor, entregue pelo povo nas mãos dos porteiros do templo. Seja dado esse dinheiro aos encarregados dos trabalhos do templo, para o pagamento daqueles que trabalham na reparação do templo, carpinteiros, construtores e pedreiros, e também para a compra da madeira e das pedras de cantaria necessárias às reparações do edifício. Todavia, não se lhe exigirão contas do dinheiro, se lhe é confiado, porque são pessoas íntegras. O sumo sacerdote Hilcias disse ao escriba Safã: encontrei no templo do Senhor o livro da lei. Hilcias deu esse livro a Safã, o qual, depois de tê-lo lido, voltou ao rei e prestou-lhe contas da missão que lhe fora confiada. Teus servos juntaram o dinheiro que se encontrava no templo e o entregaram aos encarregados do templo do Senhor. O escriba Safã disse ainda ao rei: o sacerdote Hilcias entregou-me um livro e leu em presença do rei. Quando o rei ouviu a leitura do livro da lei, rasgou as vestes e ordenou ao sacerdote Hilcias, a Aicã, filho de Safã, a Acobó, filho de Mica, ao escriba Safã e ao seu oficial Azarias o seguinte: ide consultai o Senhor de minha parte, da parte do povo e de toda a Judá, acerca do conteúdo deste livro que acaba de ser descoberto. A cólera do Senhor deve ser grande contra nós, porque nossos pais não obedeceram às palavras desse livro, nem puseram em prática tudo o que aí está prescrito. O sacerdote Hilcias, Aicã, Acobó, Safã e Azarias foram ter com a profetisa Uda, mulher de Selo, filho de Ticuas, filho de Arás, guardião do vestuário. Ela habitava em Jerusalém no 2º quarteirão, quando eles lhe falaram. Ela respondeu: eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. Dizei àquele que vos mandou ter comigo: assim fala o Senhor, vou mandar a calamidade sobre este lugar e sobre os seus habitantes, conforme todas as ameaças do livro que o rei de Judá leu, porque eles me abandonaram e queimaram incenso a deuses estranhos, irritando-me com a sua conduta. Minha indignação inflamou-se contra essa terra e não se extinguirá mais. Quanto ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, lhe falarei. Isto diz o Senhor:
Porque ouvistes as palavras do livro, e o teu coração se abrandou, e te humilhaste diante do Senhor, ao ouvir minha sentença contra esse lugar e contra os seus habitantes, condenando-os a ser objeto de espanto e de maldição, porque rasgastes as tuas vestes e choraste diante de mim, eu também te ouvi, diz o Senhor. Por isso vou reunir-te aos teus pais, e serás sepultado em paz no teu sepulcro, para que os teus olhos não vejam as calamidades que vou mandar sobre essa terra. Eles referiram ao rei o que a profetisa respondera. No trecho que nós vamos ler do capítulo 23 de 2 Reis, Josias convoca todo o povo de Judá e Jerusalém, incluindo os anciões, sacerdotes e profetas, para uma leitura pública do livro da lei no templo. Diante de todos, ele renova a aliança com o Senhor, prometendo segui-lo e guardar seus mandamentos de todo o coração e alma. O povo também faz essa promessa. Em seguida, Josias inicia uma campanha implacável contra toda forma de idolatria em Judá e Jerusalém. Remove e queima os utensílios de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus que estavam no templo do Senhor. Expulsa os sacerdotes idólatras que haviam sido estabelecidos pelos reis anteriores para incensar a Baal e aos outros. Destrói os locais de prostituição sagrada que havia no templo, onde mulheres teciam véus para a deusa Aserá. Demole os altos e santuários pagãos em todo o reino, desde Geba até Bersabeia, e os profana. Queima os carros do sol e destrói os cavalos dedicados ao sol. Após essa limpeza, Josias ordena a celebração da Páscoa do Senhor, como nunca antes havia sido feita em Judá, desde os tempos dos juízes. Isso demonstra seu compromisso em restaurar a adoração genuína a Deus. Apesar de toda a sua dedicação e retidão, o destino trágico de Josias é narrado no final do capítulo. 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 1 ao 30. O rei convocou à sua presença todos os anciões de Judá e de Jerusalém, e subiu ao templo do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, profetas e todo o povo, pequenos e grandes. Leu então diante deles o texto completo do livro da aliança que fora descoberto no templo do Senhor. O rei, de pé na tribuna, renovou a aliança em presença do Senhor, comprometendo-se a seguir o Senhor, a observar os seus mandamentos, suas instruções e suas leis, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e a cumprir todas as cláusulas da aliança contida no livro. Todo o povo concordou com essa aliança. O rei ordenou em seguida ao sumo sacerdote Elcias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que jogassem fora do templo do Senhor todos os objetos fabricados para o culto de Baal, de Aserá e de todo o exército dos céus. Mandou queimar fora de Jerusalém, nos campos do cedro, levando as suas cinzas para Betel. Despediu os sacerdotes dos ídolos que os reis de Judá tinham estabelecido, para oferecer o incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos arredores de Jerusalém, assim como os sacerdotes que ofereciam incenso a Baal, ao sol, à luz, aos sinais do zodíaco e a todo o exército dos céus. Mandou tirar do templo do Senhor o ídolo Aserá e levá-lo para fora de Jerusalém, para o vale de Cedro, onde o queimaram. Depois de tê-lo reduzido a cinzas, mandou-os lançar sobre os sepulcros do povo. Destruiu os apartamentos das prostitutas que se encontravam no templo do Senhor, onde as mulheres teciam vestes para Aserá. Convocou todos os sacerdotes da cidade de Judá. Profanou os lugares altos onde os sacerdotes tinham oferecido incenso, desde Gabaá até Bersabeia. Destruiu o lugar alto das portas, a entrada da casa de Josué, prefeito da cidade, que ficava à esquerda de quem entra na cidade por essa porta. Entretanto, os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comiam somente dos pães ázimos no meio dos seus irmãos. Profanou também Tofete, no vale de Ben-Enom, a fim de que ninguém fizesse passar pelo fogo seu filho ou sua filha, em honra de Moloque. Fez desaparecer também os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol, à entrada do templo do Senhor, junto do pavilhão do eunuco Natã-Meleque, no recinto, e queimou os carros do sol. O rei destruiu os altares que tinha sido construído pelos reis de Judá, no terraço da câmara, superior de Acais, e os que Manassés tinha levantado nos 2 átrios do templo do Senhor. Quebrou-os, levou-os dali e lançou as cinzas deles na torrente de Cedro.
O rei profanou igualmente os lugares altos situados defronte de Jerusalém, à direita do Monte da Perdição. Salomão, rei de Israel, tinha os levantado em honra de Astarte, ídolo abominável dos sidônios, de Camos, ídolo abominável dos moabitas e de Melco, ídolo abominável dos amonitas. Quebrou as estátuas, cortou os ídolos acerais e encheu o lugar com ossos humanos. Destruiu também o altar de Betel e o lugar alto que tinha edificado Jeroboão, filho de Nabate, que arrastara Israel ao pecado. Ele os destruiu, queimou e reduziu a cinzas o lugar alto, incendiando igualmente a Aserá. Josias, olhando em torno de si, viu os túmulos que havia sobre a colina. Mandou buscar os ossos dos sepulcros e queimou-os no altar. Esse altar foi assim profanado, segundo o oráculo que o Senhor tinha proferido pelo homem de Deus, que havia predito essas coisas. E o rei perguntou: que monumento é esse que eu vejo? Os habitantes da cidade responderam-lhe: é o túmulo do homem de Deus que veio de Judá, e que predisse tudo o que fizestes ao altar de Betel. Deixai-o, disse o rei, e que ninguém mexa em seus ossos. E os seus ossos ficaram intactos, assim como os ossos do profeta que tinha vindo de Samaria. Josias destruiu assim todos os santuários dos lugares altos que se encontravam nas cidades de Samaria, e que os reis de Israel tinham edificado para a grande cólera do Senhor. Fez deles o que tinha feito do altar de Betel. Matou todos os sacerdotes dos lugares altos que ali havia e queimou sobre esses altares ossos humanos. Depois voltou para Jerusalém. O rei deu esta ordem a todo o povo: celebrareis a Páscoa em honra do Senhor vosso Deus, segundo as prescrições do livro da aliança. Jamais se celebrou Páscoa semelhante, desde a época dos juízes que tinham regido Israel e durante todo o tempo dos reis de Israel e de Judá. Josias acabou também com os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, pois queria obedecer às prescrições da lei, tais quais figuravam no livro que o sacerdote Eusias descobriu no templo do Senhor. Não houve jamais antes de Josias um rei que se convertesse como ele ao Senhor, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, seguindo em tudo a lei de Moisés. Nem depois dele houve outro semelhante. Contudo, por causa dos crimes com que Manassés o tinha irritado, o Senhor não abrandou a violência de seu furor contra Judá, porque tinha dito: expulsarei também Judá para longe de mim, como rejeitei Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que escolhi, e o templo do qual eu disse: aqui residirá o meu nome. O restante da história de Josias, seus atos e grandes feitos, tudo se acha consignado no livro das crônicas dos reis de Judá. Durante o seu reinado, Faraó Necão, rei do Egito, subiu contra o rei da Síria, na direção do Eufrate. O rei Josias saiu-lhe ao encontro, mas foi morto pelo faraó em Meguido, logo no primeiro combate. Seus servos transportaram seu cadáver num carro de Meguido a Jerusalém e o sepultaram em seu túmulo. O povo elegeu então Joacás, filho de Josias, que foi ungido e aclamado rei em lugar de seu pai. No capítulo 21 do Evangelho de João, é um epílogo que narra algumas aparições de Jesus ressuscitado aos seus discípulos, com foco especial na restauração de Pedro e no futuro de João. Ele serve como um fechamento e uma reafirmação da missão dos apóstolos. No capítulo de hoje, nós vamos ver a pesca milagrosa e a aparição de Jesus, a restauração de Pedro e a missão de apacentar, e também o destino do discípulo amado. O Evangelho de João conclui com a afirmação de que se todas as coisas que Jesus fez fossem escritas uma por uma, nem o mundo inteiro poderia conter os livros que seriam escritos. Isso ressalta a magnitude e a profundidade da vida e dos ensinamentos de Jesus, que transcendem qualquer registro humano. Este capítulo é um fechamento poderoso, reafirmando a missão apostólica e a presença contínua de Jesus em sua igreja. Evangelho de João, capítulo 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos.
Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhe eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não, responderam-lhe. Disse-lhe ele: Lançai a rede ao lado direito da barca e achareis. Lançaram-na e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixe. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhaste. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar-lhe: Quem és tu? Pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Esta era já a terceira vez que Jesus se manifestava a seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque lhe perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andavas aonde querias. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Voltando-se Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, aquele que estivera reclinado sobre o seu peito durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro, perguntou a Jesus: Senhor, é este? Que será dele? Respondeu-lhe Jesus: Que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Segue-me tu. Correu por isso o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas Jesus não lhe disse: Não morrerá. Mas que te importa se quero que ele fique assim até que eu venha? Este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se não fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. No trecho do Salmo de hoje, nós vamos ver que é uma expressão lírica de confiança inabalável e amor profundo a Deus, especialmente manifestada durante a noite e em tempos de reflexão pessoal. O salmista declara sua devoção e a certeza da proteção divina, contrastando-a com o destino dos seus inimigos. Em síntese, este trecho do Salmo é um hino de intimidade com Deus, onde o salmista encontra consolo e alegria na lembrança divina, mesmo na solidão da noite. Ele confia plenamente na proteção do Senhor contra seus inimigos e proclama a certeza de que a justiça e a verdade prevalecerão sobre a mentira e a maldade, resultando na glorificação daqueles que são fiéis a Deus. Salmo 62, dos versículos 7 ao 12. Quando no leito me vem vossa lembrança, passo a noite toda pensando em vós, porque vós sois o meu apoio, exulto de alegria à sombra de vossas asas. Minha alma está unida a vós, sustenta-me a vossa destra. Quanto aos que me procuram perder, cairão nas profundezas dos abismos, serão passados a fio de espada e se tornarão pasto dos chacais. O rei, porém, se alegrará em Deus, será glorificado todo o que jurar pelo seu nome, enquanto aos mentirosos lhe será tapada a boca.
O resumo do trecho de sabedoria, o texto começa exaltando a mulher estéril, mais casta e virtuosa, que não gerou filhos na carne, mas cuja pureza de coração e amor a Deus é reconhecida. Sua esterilidade física não é um sinal de maldição, mas sim um caminho para uma maior glória e recompensa divina. Para ela haverá uma frutificação abundante na hora do juízo e um leito sem mancha no dia do Senhor, significando uma herança espiritual e uma honra duradoura. Sua virtude e sua memória serão agradáveis a Deus e aos homens. Sabedoria, capítulo 3, versículos 13 ao 19. Feliz a mulher estéril, mas pura de toda mancha, a que não manchou seu leito conjugal. Ela carregará seu fruto no dia da retribuição das almas. Feliz o eunuco, cuja mão não cometeu mal, que não concebeu iniquidade contra o Senhor, porque ele receberá pela sua fidelidade uma graça superior, e no templo do Senhor uma parte muito honrosa, porque é esplêndido o fruto de bons trabalhos, e a raiz da sabedoria é sempre fértil. Quanto aos filhos dos adúlteros, a nada chegarão, e a raça que descende do pecado será aniquilada. Ainda que vivam muito tempo, serão tidos por nada, e finalmente sua velhice será sem honra. Caso morram cedo, não terão esperança alguma, e no dia do julgamento não encontrarão nenhuma piedade, porque é lamentável o fim de uma raça injusta. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.